Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Com vocês, Kennedy Litaif, o mago do realismo. Bom dia a todos. Dando prosseguimento à grade eclética do canal, trago para vocês pedido de vídeo feito ao mago pelo internauta Geraldo Ramos. Geraldo pediu que o mago falasse um pouco sobre a famosa previsão escatológica de Chico Xavier. Vejamos, a partir de agora, o que é essa previsão escatológica. Essa maluquice começou dessa maneira. Em maio de 2011, foi publicado um artigo da médica e espírita Marlene Nobre no jornal A Folha Espírita. Nesse artigo, ela entrevista Geraldo Lemos, o homem que afirma ter ouvido a previsão em um encontro com Chico Xavier, em 86. Vou ler para vocês na íntegra a suposta profecia feita por Chico Xavier. Abre aspas. Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 69, data em que o homem pisou pela primeira vez na Lua, e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao final desse período. Algumas potências angélicas de outros orbes de nosso Sistema Solar recearam a dilação do prazo extra, e foi então que Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar, a todo custo, a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, se, e somente se, as nações terrenas, durante este período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria, enfim, admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Nenhum de nós pode prever, Geraldinho, os avanços que se darão a partir dessa data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre nossas nações mais desenvolvidas e cultas. Fecha aspas. Segundo Geraldo Lemos, ele ainda perguntou ao médium o que aconteceria de fato. Abre aspas. Geraldinho, caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas, aí então a própria Mãe Terra, sob os auspícios da vida maior, reagirá com violência imprevista pelos nossos homens de ciência. O homem começaria a Terceira Guerra Mundial, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza, da própria Terra, cansada dos demandos humanos, e seríamos defrontados então com terremotos gigantescos, maremotos e ondas gigantes. Veríamos a explosão de vulcões há muito extintos. Enfrentaríamos degelos arrasadores que avassalariam os polos do globo, com trágicos resultados para as zonas costeiras, devido
elevação dos mares, e neste caso, as cinzas vulcânicas associadas às irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar totalmente inabitável todo o hemisfério norte de nosso globo terrestre. Fecha aspas. Teria dito Chico Xavier. Fique agora com algumas citações racionais, o mago retorna em seguida. Dizer que a morte de um bebê é a vontade de Deus devia ser tão ofensiva aos pais quanto a pedofilia. O anjo da guarda é lembrado na sobrevivência de poucos e esquecido na morte de muitos. O conhecimento é a pedra de Roseta decifrando as ilusões religiosas. A cura para o mal religioso está na coragem de questionar aquilo que lhe foi imposto desde criança como sagrado. Mara Sandes, do Rio de Janeiro, citando Kennedy Litaif, o mago do realismo. Vamos analisar isso mais de perto. Como o Brasil é um país altamente religioso, essa profecia viralizou na internet. Nesse país, essas coisas sem nexo são dadas como verdades, e as verdades são desprezadas, marginalizadas. Vide as teorias conspiratórias absurdas e irresponsáveis. Vejam vocês que essa maluquice associa a data da chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 69, a primeira das 6 vezes que o homem pisou na Lua, como início do suposto prazo dado por Jesus à humanidade para se adequar às leis de uma suposta sociedade existente no sistema solar, uma ignorância sem fim. O homem já mandou sondas espaciais para todo o sistema solar e não encontramos vida inteligente em nenhum planeta e seus satélites naturais. Essa história é uma grande loucura. Essa maluquice divulgada por várias correntes espíritas levou milhões de pessoas a acreditarem piamente que o mundo acabaria no dia 20 de julho de 2019, data do aniversário de 50 anos do pouso do Apolo 11 na Lua. Outras correntes espíritas alegam que essa data é o fim de uma era e o início de um novo tempo para a Terra. O que significa essa fronteira? O médium Chico Xavier falou realmente isso? Esse artigo criou uma grande celeuma entre a comunidade espírita e os seguidores do médium. Segundo a comunidade espírita, Chico Xavier nunca falou de data limite, que essa teoria não tem fundamento. De acordo com essa comunidade, ele não acreditam em um Deus vingativo e deve-se contextualizar as palavras do médium a grande preocupação que havia à época sobre uma possível terceira guerra mundial. Eles ainda duvidam da veracidade do diálogo. Esse termo data limite surgiu quando o documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, foi lançado em 2014. Tem mais de 7 milhões de visualizações no YouTube. Aí você percebe que o que eu disse anteriormente é uma verdade absoluta. Coisas sem nexo, sem fundamento algum, atraem mais as pessoas do que as próprias verdades. Vide as teorias conspiratórias absurdas. Esse documentário é baseado no relato de Geraldo Lemos. Vejamos o prefácio do mesmo. Abre aspas. Quando o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 69, aconteceu uma reunião com as potências celestes do sistema solar para verificar o avanço da sociedade humana no planeta Terra. Nela, a humanidade ganhou um prazo de 50 anos para evoluir moralmente e viver em paz, sem provocar a Terceira Guerra Mundial. Fecha aspas. Para você ter uma ideia da alienação, havia entre esses produtores do documentário até ufólogos, como Juliano Posati. Segundo esse ufólogo,
o médium já demonstra preocupações com uma possível guerra nuclear, numa entrevista dada pelo mesmo ao programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, em 71. Outros acreditam que essa data limite seria somente o final de um tempo e início de outro, uma espécie de processo de aceleração dos avanços, nada tendo a ver com a ideia de fim de mundo. Esse pessoal associa os desastres naturais a uma vingança pensada da Terra, a nós, seres humanos. Para eles, os desastres naturais espelham isso. Quanta falta de conhecimento científico. É absurdo o que dizem os espíritas e seguidores do finado Chico Xavier. A natureza não raciocina, não pensa, não é consciente. Tudo é fruto de ação e reação. Não existe uma inteligência por trás disso. Quando acontece um desmatamento demasiado, temos como consequência distúrbios climáticos. Isso nada tem a ver com uma suposta vingança da natureza, uma premeditação e uma possível inteligência, e sim com a quebra do equilíbrio ambiental. Não existe perfeição no universo. O que existe é uma tênue linha de equilíbrio entre as forças fundamentais da natureza. Quando essa linha é rompida, seja por ação diversa, placas tectônicas, por exemplo, ou por ação do homem, o resultado é visto por todos em forma de desastres naturais. Já estou cansado de ouvir essas histórias malucas de fim do mundo. Isso é uma grande irresponsabilidade e o gigantesco analfabetismo científico. Fique agora com o pensamento do mago. Abre aspas. Deuses religiosos nascem no temor de muitos, sobrevivem na ignorância e morrem no conhecimento. Fecha aspas. Palavras de Kennedy Litaif, o mago do realismo. Um grande abraço a todos. A inteligência comumente nos traz solidão, incompreensão, adversários e até inimigos. Pensar é para poucos um refinamento filtrando o joio do trigo. Pensar